A história começou revelando uma lua negra contra um céu carmesim em uma paisagem desértica. Os monstros já estavam inundando a área e já estavam prontos para devorar qualquer um. Um homem, segurando firmemente sua mochila de viagem com uma mão e segurando uma faca com as duas, soltou um grito em resposta. Sob o céu carmesim, o homem se viu encurralado pelo monstro ameaçador, lutando desesperadamente para se defender enquanto uma de suas mãos estava presa dentro da boca aberta da criatura. Em uma perspectiva mais próxima, o monstro soltou um grito de dor quando o braço do homem entrou até a metade em sua boca, causando um sofrimento considerável. O homem cerrou os dentes e seus braços tremiam, enquanto a saliva do monstro escorria de sua boca. Após alguns instantes, o monstro sucumbiu e caiu. Seu corpo comprido com vários membros caiu no chão, fazendo com que a poeira se espalhasse por toda a área. O homem se apoiou em uma posição sentada com uma mão, enquanto a outra ainda segurava a faca que estava dentro da boca do monstro. O homem recuperou o fôlego e limpou o rosto com a mão que ainda segurava a faca. Seu olhar se fixou no corpo sem vida do monstro derrotado. O homem, com uma aparência robusta, olheiras e uma barba rala no rosto, começou a murmurar: "Finalmente posso usar meu poder para derrotar um monstro." Mas ele foi interrompido abruptamente quando alguém o chamou. "Ei, não despertado." A extensão do local se assemelhava a um deserto desolado, com criaturas monstruosas e imponentes vagando por toda a parte. Em meio a esse caos, grupos de humanos se uniam para combater os variados e formidáveis monstros. O homem que havia chamado o indivíduo não desperto se virou e olhou para ele de um penhasco composto por uma pilha horrível de corpos de monstros mortos. De seu ponto de vista no penhasco, o homem gritou para o outro, questionando o que ele estava fazendo. Ele o repreendeu, lembrando de seu papel como carregador, enfatizando que ele deveria se concentrar em coletar os cadáveres dos monstros. Outro indivíduo exigiu saber se o homem não conseguia ver os inúmeros cadáveres de monstros ao redor. O homem no penhasco então perguntou se o homem achava que ele havia sido contratado apenas para brincar. Claramente frustrado com suas ações e sentindo o peso da reprimenda, o homem que havia sido chamado ofereceu um sincero pedido de desculpas. O homem do lado oposto fez uma cara de raiva. Depois se afastou e disse calmamente que aqueles trabalhadores inúteis estavam se sentindo infelizes com o que aconteceu. O homem olhava para a cena caótica de monstros e pessoas em batalha, usando uma expressão de profundo desespero enquanto contemplava seu lugar nesse mundo cruel. Sentindo-se realmente chateado com o que via, ele só podia dizer uma palavra forte e não tão agradável em resposta. O mundo deles havia passado por uma profunda transformação quando descobriram um abismo, uma dimensão alternativa onde criaturas que antes se acreditava existirem apenas nos reinos da fantasia eram consideradas muito reais. Após a revelação do abismo, os indivíduos despertaram poderes transcendentes que os capacitaram a derrotar monstros e embarcar em explorações ousadas dessa dimensão enigmática. Como resultado, o método convencional de avaliação de indivíduos deixou de avaliar sua personalidade ou esforço e passou a depender predominantemente de seu nível de despertar. Um alto nível de despertar garantia uma vida próspera e segura para qualquer pessoa nessa nova realidade. Uma mão se estendeu à vista, alcançando a pedra roxa radiante. No entanto, uma vida confortável continuava fora do alcance do personagem principal. Ele era um carregador encarregado de transportar a carga dos indivíduos despertos, mas ele próprio continuava sendo um desperto. Aos 35 anos de idade, ele nunca havia aberto uma janela de status. Enquanto esse homem continuasse sendo um desperto, ele seria excluído para sempre do tipo de vida que os despertos desfrutavam. Depois de concluir diligentemente sua tarefa, ele levantou a voz para informar aos despertos que havia reunido todo o saque do monstro chamado Cid. Quando se voltou para ver o que os outros estavam fazendo, foi surpreendido por uma visão inesperada e surpreendente. Na extensa paisagem desértica, vários corpos humanos sem vida, derrotados em sua batalha contra os monstros, estavam espalhados. Até mesmo o homem que o havia repreendido antes jazia sem vida entre os caídos. Sucumbindo à ameaça implacável dos monstros, ele foi tomado de choque e pânico ao perceber que todos eles haviam perecido em uma batalha feroz. Enquanto absorvia a cena sombria que se desenrolava diante dele, uma voz sinistra sussurrou que ele era o único sobrevivente, o único que restava vivo. Quando ele se virou, foi confrontado por uma figura verdadeiramente horripilante. Após uma inspeção mais detalhada, os olhos aparentemente fechados revelam um íris vermelho sangue sem nenhuma pupila visível em seu centro. Essa criatura formidável, conhecida como Osmodeus, foi categorizada como um monstro de classificação SSS,
o que significa seu nível excepcional de poder e ameaça. Dominado pelo terror e pelo espanto ao ver Osmodeus, o homem soltou um grito ensurdecedor. Instintivamente, ele agarrou sua faca, pronto para se defender a qualquer momento. Vários dos inúmeros membros de Osmodeus se estenderam em sua direção, intensificando ainda mais a ameaça que se aproximava. Em uma súbita e poderosa rajada de vento, seu braço foi separado com força do corpo e sua faca foi lançada ao ar. O choque do incidente o deixou totalmente atordoado. Quando a dor excruciante finalmente foi registrada, ele soltou um grito agonizante, caindo no chão em angústia. Ele se agarrou ao braço sangrento e decepado, oprimido pela provação. Com os olhos avermelhados e lacrimejantes e os dentes cerrados, ele fez um esforço determinado para se concentrar na cena à sua frente, tentando compreender a extensão total do que acabará de ocorrer. Seus olhos se arregalaram em choque ao perceber que Osmodeus estava agora sobre ele. 2 dedos de braços separados estavam apontados diretamente para ele, e uma energia estranha e luminosa estava emanando desses dedos, indo em direção à sua testa. A ponta fina e parecida com uma agulha da luz emitida atingiu sua testa, e, ao fazer contato, uma gota de sangue começou a escorrer pelo seu rosto, intensificando a sensação de pavor e urgência, enquanto ele sentia a estranha luz em sua testa na gota de uma substância espessa e semelhante a sangue. Um pensamento passou por sua mente. Ou será que é assim que ele encontra seu fim? Ele olhou atentamente para os olhos vermelhos e sinistros de Osmodeus, travados em um confronto terrível e incerto. A substância semelhante a sangue continuou a descer sobre seu rosto enquanto ele se preparava para o que viria a seguir. Ele se viu relembrando uma série de eventos infelizes em sua vida. A lembrança do trágico acidente de carro de seus pais, o bullying implacável que sofreu na escola e a sensação generalizada de ser negligenciado e ignorado por não estar desperto assombraram seus pensamentos. Apesar do perigo iminente, ele se enfureceu com a ideia de sua vida terminar como um mero transportador de carga, ligado a Osmodeus por um fio de luz. Ele amaldiçoou sua existência, odiou sua vida e, com uma determinação feroz, quis acordar. Enquanto se agarrava à sua determinação, cerrava os dentes com tanta força que a substância semelhante ao sangue continuava a pingar de sua mandíbula trêmula, uma prova de sua determinação inabalável de se libertar da desgraça iminente. A substância semelhante a sangue diminuiu gradualmente de volume até que apenas uma gota final permaneceu, posicionada no precipício de sua testa, como um símbolo do momento crucial que estava em jogo. A gota solitária passou por uma transformação notável, passando de um tom vermelho amarronzado sem graça para um vermelho vivo e vibrante, significando uma mudança significativa na situação que estava se desenrolando. Surgiu um vórtice rodopiante de luz, misturando tons vibrantes de verde, roxo, azul e preto. Significa que todas as condições necessárias para o despertar foram atendidas. Uma cativante dança de luz, como um balé celestial, revelou uma figura humana luminosa com cabelos longos em uma formação circular contra um pano de fundo galáctico. Abaixo, uma escada dourada descia em direção ao homem atônito. Totalmente desnorteado pelo espetáculo surreal diante de si, ele se esforçou para dar sentido à visão inexplicável que se desenrolava em sua presença. Ele fixou o olhar atentamente na figura humana de branco. No cenário radiante, tentava discernir sua importância e o significado por trás dessa ocorrência extraordinária. Em meio à sua confusão e curiosidade, ele voltou sua atenção para o próprio traseiro, buscando respostas ou pistas que pudessem explicar os eventos desconcertantes que se desenrolavam diante dele. Ao olhar para o próprio traseiro, ele se deparou com uma imagem congelada, em preto e branco, retratando ele e Osmodeus, uma representação misteriosa e enigmática que apenas aprofundou sua sensação de perplexidade. Ele olhou para a imagem com foco intenso, ponderando sobre a possibilidade de Osmodeus ter interrompido suas ações, talvez como resultado das circunstâncias extraordinárias e do despertar que havia ocorrido. A figura branca soltou uma gargalhada, divertido com sua intensa concentração nas patas de Osmodeus, como se fosse uma questão trivial no grande esquema das coisas. Ele se voltou para a figura branca de forma humana com uma expressão chocada, que havia falado e agora estava próxima a ele. Com um misto de curiosidade e ansiedade, ele perguntou: "Quem é você?" A figura branca respondeu de forma enigmática, afirmando que alguns se referiam a ele como um rei, mas garantiu que não havia necessidade de apresentações formais. Dentro da expansão galáctica, a figura branca se sentou regiamente como um rei, posicionada na frente do homem. Em seguida,
proclamou sua intenção de conceder-lhe uma autoridade recém-descoberta. Ele se esforçou para compreender o significado dos termos rei e autoridade, achando-os desconcertantes. Ele não pôde deixar de se perguntar se essa enigmática figura branca era, de alguma forma, responsável pela transformação de Osmodeus e pelos eventos que haviam se desenrolado. A figura então o aconselhou que não era sensato ser excessivamente desconfiado, sugerindo uma atitude mais aberta e receptiva. O rei continuou explicando que admirava a tenacidade e a força de vontade do homem, razão pela qual o escolheu para essa oportunidade especial. O rei advertiu que não se deve esperar que o evento milagroso ocorra. Quando a figura branca estendeu as mãos, a expressão de pânico do homem fez com que ele buscasse urgentemente esclarecimentos sobre o motivo de ter sido escolhido. O homem, ainda perplexo, implorou à figura branca que explicasse o que estava acontecendo. Em resposta, a figura o aconselhou a esperar pacientemente pelo dia em que ele teria a oportunidade de compreender tudo, assegurando-lhe que esse dia chegaria. Quando a figura assegurou ao homem que eles se encontrariam novamente, sua expressão se transformou em uma expressão de choque ou surpresa, deixando o homem ainda mais intrigado com o misterioso encontro. De repente, um monstro se materializou do nada. A figura branca fez menção a uma chave em meio a esse desenvolvimento inesperado. Quando o homem acordou lentamente, começou a ouvir uma voz que dizia rudemente: "Ei, seu dorminhoco." Ele começou a abrir os olhos enquanto essa voz lhe dizia que ele os estava ignorando e decidiu que era hora de acordá-lo. Ao abrir totalmente os olhos, ele se deparou com um homem sorridente que o cumprimentou com um caloroso bom dia. No entanto, para seu choque, o homem sorridente abruptamente lhe deu um tapa com muita força, deixando-o desnorteado e com dor. Depois de dar o forte tapa, o homem perguntou: "Você está acordado agora?" Enquanto ele continuava a manter um comportamento peculiar, o homem que o havia esbofeteado, juntamente com outros dois em uniformes escolares, parecia ter uma conexão familiar. Ele agarrou o homem pelo colarinho e afirmou que só o via quando levava uma boa surra. Foi então que o homem reconheceu esse indivíduo como Bill que sou. Ele não pôde deixar de se perguntar como a pessoa que havia sido um valentão implacável durante o ensino médio estava agora diante dele. O agressor se referiu a ele como Tian e perguntou por que ele não estava respondendo. A confusão tomou conta dele, pois ele tinha certeza de que estava no abismo momentos atrás. A mudança repentina no ambiente e a presença de seu antigo valentão do ensino médio deixaram totalmente perplexo. Ao receber outro tapa forte, ele não pôde deixar de se perguntar se a autoridade recém-adquirida que lhe fora concedida tinha alguma relação com essa virada desconcertante dos acontecimentos. Seus olhos tinham um ar de preocupação, como se seus pensamentos estivessem consumidos pelas estranhas circunstâncias que se desenrolavam ao seu redor. Ele notou um status de notificação exibido ao seu lado. Ela indicava seu nome como Kim Tae-yun, sua idade como 19 anos e revelava sua classificação como F, juntamente com informações sobre sua habilidade. Essas informações aumentaram sua crescente sensação de perplexidade. Ele ficou surpreso com a aparência da janela de status, principalmente quando percebeu que ela indicava que ele tinha apenas 19 anos de idade. Essa revelação aprofundou sua sensação de choque e confusão. Ao perceber que a janela de status indicava que já faziam 16 anos que ele tinha 19 anos, ele não pôde deixar de sorrir. Ele caiu na gargalhada, incapaz de conter sua diversão diante do absurdo da situação e da virada inesperada dos acontecimentos. A risada inesperada e prolongada do homem enervou o valentão, fazendo com que ele soltasse o braço. O agressor perguntou o que havia de errado com ele e afirmou que ele devia estar louco, mas o homem continuou a rir incontrolavelmente. O agressor, cada vez mais agitado com a risada do homem, declarou que ele realmente parecia querer ser machucado, aumentando ainda mais a tensão na situação. Em uma reviravolta repentina, Kim Tae-yun deu um soco poderoso no valentão, atingindo-o com força significativa. Os outros dois bolas ficaram em estado de choque, com suas expressões refletindo a surpresa e a descrença na virada repentina e inesperada dos acontecimentos. Kim Tae-yun, apesar de sua risada anterior, continuou a sorrir enquanto enfrentava as consequências de suas ações. Seu comportamento ainda refletia um inexplicável senso de diversão. Seu sorriso persistiu porque ele chegou à conclusão de que também havia despertado uma profunda transformação que havia ocorrido dentro dele. Essa nova consciência trouxe um senso de capacitação e compreensão. Os quatro ainda estavam no telhado enquanto o valentão chamado Yuki Sou estava deitado no chão. Kim Tae-yun esfregou a bochecha e os outros dois valentões se lançaram à frente para atacá-lo. Eles têm seus próprios poderes, pois um deles produz fogo em sua mão,
enquanto a mão do outro valentão está congelada. O agressor tentou atingi-lo com o fogo, mas ele conseguiu se esquivar e revidou com um soco. Ele acertou um golpe no outro. Ele tinha uma expressão séria no rosto ao lembrar que, durante 35 anos, quase toda a sua vida como um não desperto, ele fez tudo o que podia, desde o treinamento físico fundamental até estudar todas as informações sobre o abismo e os monstros e aprender diferentes habilidades, até mesmo habilidades de combate interpessoal, como o boxe, kendo, arco e flecha. É por isso que ele está confiante de que perderá para os agressores não treinados. Os dois valentões avançaram em sua direção na tentativa de atacar. Ele revidou e os atacou com facilidade, pois disse que eles eram pessoas que não sabiam nem o básico. Os agressores caíram no chão e Kim Tae-yun recuperou o fôlego. Ele esfregou os nós dos dedos ao olhar para aqueles alunos derrotados, sorriu e disse que precisava voltar a fazer treinamento físico. Byuk-soo o surpreendeu quando disse que isso era um monte de bobagens. Kim Tae-yun viu Byuk-soo se levantando enquanto Byuk-soo expressava seu choque com o fato de Kim Tae-yun ter despertado, e ele o xingou. Byuk-soo usou seu poder especial. Ele se transformou em uma pedra de aparência dura e disse a Kim Tae-yun que estava realmente furioso e que iria derrotá-lo. A habilidade de Byuk-soo é chamada Stone Skin, pele de pedra, de nível C. Essa habilidade fortalece o corpo com a pedra saindo da pele. Byuk-soo tentou dar um soco em Kim Tae-yun. Kim Tae-yun se esquivou com sucesso desse punho de pedra. Com movimentos rápidos, Byuk-soo lança outro ataque, quase acertando Kim Tae-yun. Kim Tae-yun ficou surpreso ao ver que Byuk-soo pulou na frente dele em uma tentativa de esmagá-lo com os dois punhos. Esse ataque causou uma enorme explosão, fazendo com que os detritos e a poeira voassem por toda a parte. Quando a área começou a ficar livre de poeira, pode-se ver que Byuk-soo estava parado com os punhos ainda em contato com o chão, e, em um instante, Kim Tae-yun estava atrás dele para lançar um ataque. Ao perceber isso, ele se virou para ver seu traseiro e, imediatamente, Kim Tae-yun entrou em contato com seu rosto com uma forte força. O outro punho de Kim Tae-yun estava pronto para outro soco, mas algo o chocou. Byuk-soo estava olhando para ele com um sorriso presunçoso, perguntando o que ele estava fazendo. Byuk-soo parecia não ter sido afetado pelo ataque, já que seu rosto também havia se transformado em pedra. Kim Tae-yun notou como ele machucou a mão ao bater em Byuk-soo. Byuk-soo lançou um contra-ataque, entrando com sucesso no corpo de Kim Tae-yun, e esse ataque lançou Kim Tae-yun para longe. Kim Tae-yun caiu no chão com um enorme impacto que fez o chão rachar. Ele tossiu sangue e um lado de sua cabeça estava sangrando profusamente. Byuk-soo caminhou confiante em sua direção e zombou dele, dizendo que ele deveria conhecer seus próprios limites. Com um olhar presunçoso, Byuk-soo o chamou de não desperto. Ele perguntou se ele iria correr como costumava fazer o tempo todo ou se escolheria lutar com sua habilidade recém-despertada. Enquanto estava deitado no chão, Kim Tae-yun se lembrou de que todos os despertos possuem uma habilidade e uma classificação. Começa com o nível F, que não está longe de ser um humano normal, e o nível mais alto é o S, que é semelhante a um monstro. As habilidades e capacidades físicas dos despertos aumentam exponencialmente, mas Kim Tae-yun sabia que o que ele possuía era uma habilidade desconhecida e inédita, mas que era a pior do ranking. A tela de notificação mostra que ele está no nível F com uma habilidade chamada Predação. Portanto, ele não pôde deixar de admitir que não tinha chance de vencer Byuk-soo, que é de nível C, mas, por algum motivo, ele se sentia diferente. Byuk-soo parou em seu caminho quando notou algo incomum. A mão ferida de Kim Tae-yun estava coberta por um brilho vermelho ardente. Quando ele se levantou, seu corpo parecia estar envolto em uma aura sinistra. Ele declarou que não acha que vai perder. Surpreendentemente, sua aura ficou mais forte. Ele cobriu a área em um tom vermelho e preto, enquanto uma rajada de vento vermelho girava em torno dele como se estivesse prestes a iniciar um tornado. Byuk-soo não pôde deixar de se perguntar o que diabos estava à sua frente. Com um vento forte soprando em sua direção, Byuk não conseguia acreditar que Kim Tae-yun havia realmente despertado. Sua descrença vem da ideia de que, para ele, Kim Tae-yun é uma pessoa humilde. Kim Tae-yun olhou para suas mãos, que emitiam uma fumaça de tom vermelho, e não pôde deixar de se perguntar se essa é a habilidade chamada Predação. Ele sentiu a magia se mover de acordo com sua vontade. Ele ouviu Byuk-soo declarar que não sabia o que estava acontecendo,
Então o encarou com seus olhos vermelhos brilhantes. Byuk-su avançou para atacá-lo com a mente cheia da ideia de que tudo acabaria quando ele matasse o lançador da magia. Kim Tae-un estendeu sua mão coberta de fumaça vermelha e lançou um poderoso ataque na forma de várias luzes circulares. Byuk-su ficou surpreso com isso, especialmente por ter dominado sua habilidade, o que o fez soltar as pedras de seu corpo. Quando seu punho entrou em contato com a mão de Kim Tae-un pareceu liberar mais de seu poder. Um fio vermelho como um redemoinho gira em torno de seu corpo enquanto sua mão emite uma luz brilhante. O rosto de Kim Tae-un parecia sério e concentrado enquanto ele direcionava seu poder a seu gosto. Seus olhos se tornaram ferozes à medida que a batalha continuava, e Byuk-su fez barulhos altos enquanto fazia o possível para não perder a luta. Mas seus esforços foram em vão quando as pedras que cobriam seu corpo desapareceram completamente. Os alunos do outro lado do telhado pareciam não se importar com a intensa batalha, até que um grande tornado vermelho cobriu todo o céu. A explosão fez com que uma fumaça espessa cobrisse toda a área. Junto com ela, havia detritos voando por toda a parte. À medida que a fumaça desaparece lentamente, o corpo de Kim Tae-un também se desvanece lentamente. A tonalidade vermelha que cobria seu corpo não estava mais lá. Enquanto Byuk-su parecia ter sido assado, com o rosto coberto de sujeira preta e os olhos virados para dentro da cabeça, Kim Tae-un observava cada segundo enquanto Byuk-su caía no chão. Ele não saiu ileso, pois parecia extremamente exausto da batalha. Uma tela de notificação informou que a predação havia sido concluída e, como resultado da predação de um alvo, sua classificação subiu para e pedras começaram a cobrir a mão de Kim Tae-un. E a tela de notificação informou que ele tinha uma nova habilidade. O braço de Kim Tae-un se parecia com o braço de Byuk-su antes. Isso se deve ao fato de a pele de pedra ter sido registrada como sua nova habilidade. Na clínica da escola, a enfermeira se surpreende com o paciente que chegou. Era Kim Tae-un com as duas balas em seus braços e a outra foi colocada deitada perto da porta. Kim Tae-un, parecendo que também está prestes a desmaiar. Mesmo assim, conseguiu cumprimentar a enfermeira de forma educada e calma. A enfermeira não pôde deixar de soltar um grito devido à confusão e ao choque. Depois que a luta terminou, Kim Tae-un ainda começou a levar todos para a clínica, e com a habilidade de cura da enfermeira, ela tratou Kim Tae-un. Quando ela perguntou como eles se machucaram, Kim Tae-un naturalmente mentiu para ela, dizendo que eles simplesmente rolaram escada abaixo. E, surpreendentemente, ele conseguiu enganá-la, pois ela não fez mais perguntas. Após o tratamento, ele caminhou pelas ruas enquanto seus pensamentos vagavam. Ele se sentia bem por ter despertado e finalmente ter se vingado de Byuk-su, mas ainda havia um problema. Kim Tae-un é retratado no centro, enquanto um galho de árvore com espinhos em forma de espiral está em seu pano de fundo. Essa parecia ser sua habilidade, a predação. Essa é uma de suas preocupações do momento. Sua classificação, que ele mal conseguiu mudar depois de treinar por toda a vida, aumentou instantaneamente depois de uma única luta. Sua classificação pode ser F, mas o poder excede o de uma classificação C. Além disso, ele pode até roubar as habilidades dos oponentes que derrotou. Ao subir as escadas, ele começou a se perguntar por que a figura branca chamada Rei lhe deu esse poder e até o fez voltar no tempo. Inúmeras perguntas enchiam sua cabeça. Apesar disso, com um olhar feroz, ele sabia que havia uma coisa que precisava fazer. Ele parou no portão de uma casa de 3 andares determinado a descobrir mais sobre predação. Ele sorriu ao dizer que já fazia algum tempo que não voltava para casa. Depois que seus pais faleceram, ele ficou com seu tio. Ele imaginou seu tio e sua família, e seu sorriso se alargou. Ele entrou na casa enquanto planejava sua busca por informações enquanto o tio estava fora. Quando viu a sala de estar, ficou chocado com o que havia testemunhado. Um homem estava sentado em uma única cadeira, enquanto 2 pessoas estavam com os rostos cobertos de cada lado, e um garoto está agachado no chão para limpar o dinheiro espalhado. Esse garoto também ficou surpreso ao ver Kim Tae-un. O garoto parecia surpreso e em pânico ao dizer Kim Tae-un. Kim Tae-un também chamou o garoto chamado Wang Yong e perguntou por que o garoto não estava na escola. E então sua atenção foi atraída para outro lugar, quando ele se concentrou no dinheiro espalhado no chão. Ele não pôde deixar de ver Wang Yong como uma pessoa má. Isso porque, mesmo antes de voltar no tempo, ele se lembrava de como Wang Ying costumava andar com os outros valentões e até mesmo pegar todo o dinheiro da casa deles,
causando um grande problema. Qin Taeyong observou Wang Ying sussurrar para o cara que acabou de se levantar. Qin Taeyong percebeu que um incidente importante do passado está acontecendo hoje. Um dos rapazes disse que estava se perguntando quem havia acabado de entrar, mas era apenas o primo de Ying. Ele aconselhou Qin Taeyong que, para evitar uma briga, ele deveria ficar de fora e seguir seu caminho em silêncio. Ele também prometeu a Qin Taeyong que só levariam o que precisassem e depois iriam embora, e começaram a insultar Qin Taeyong dando tapinhas em sua cabeça e chamando de irmão mais velho não desperto. Qin Taeyong o encarou com uma expressão vazia, e um sorriso sinistro surgiu em seu rosto quando ele comentou como a situação era perfeita e declarou que queria testar algo. Isso confundiu o cara que estava zombando dele antes. Imediatamente, Qin Taeyong deu um soco. Isso fez o cara tossir enquanto seu corpo colidia com o chão. Wang Ying e os dois caras cobertos ficaram chocados ao ver isso e imediatamente ficaram em uma posição alarmada. Qin Taeyong foi para cima do cara para desferir outro ataque. Quando sua mão estava prestes a alcançar o rosto do rapaz, ele tentou impedi-lo gritando "espere", mas isso não impediu Qin Taeyong de continuar a usar sua habilidade de predação. Os outros 3 rapazes na sala continuaram a observar o cenário à sua frente. Qin Taeyong sorriu em antecipação. Sua expressão mudou para decepção quando ele recebeu a notificação de que a função de predação estava inacessível. O cara abaixo dele parecia horrorizado e confuso quando Qin Taeyong de repente congelou em desapontamento e confusão. O suor escorria por seu rosto à medida que a realidade de que a predação não havia sido ativada começava a se tornar evidente. O cara aproveitou a oportunidade para revidar e levantou o punho. E com um forte impacto, ele aterrissou no rosto de Qin Taeyong. Qin Taeyong gemeu alto quando suas costas se chocaram contra o chão. O cara gritou para que ele morresse enquanto os outros 2 caras cobertos assumiam uma postura de combate. Eles usaram suas habilidades, sendo que um deles tinha uma habilidade de amarração de nível C. O outro liberou sua habilidade de veneno de nível C e o líder ativou sua habilidade de sangramento de nível C. Em uma sincronia perfeita, os 3 ataques estavam prestes a se aproximar de Qin Taeyong, que estava lutando para se manter de pé. Quando ele conseguiu levantar a cabeça, ficou surpreso ao ver isso, e uma luz forte e brilhante explodiu de dentro da casa em direção ao exterior. Uma fumaça roxa cobriu toda a sala. O cara que parecia ser o líder expressou como ele fingiu ter sido acordado. Ele comentou que Qin Taeyong deveria saber seu lugar. Seu comportamento confiante se transformou em choque e confusão ao ver a cena à sua frente. Em meio à fumaça, ele pode ver a silhueta de Qin Taeyong parado, e uma tela de notificação indicava que o uso da habilidade havia sido detectado. Outra notificação mostrou que os ataques de amarrar, envenenar e sangrar foram confirmados. Esses ataques cobriram a área, mas o corpo de Qin Taeyong permaneceu imóvel enquanto brilhava com uma luz intensa. Uma notificação apareceu contendo a informação de que, devido a um poder misterioso, a resistência foi bem sucedida. A mão de Qin Taeyong estava começando a ficar coberta de pedras enquanto ele sorria e comentava como sua habilidade inesperadamente não funcionava, mas depois neutralizava as habilidades do nada. Ele declarou que ainda não sabia o que estava acontecendo, mas se concentrou no líder dos rapazes que ainda tinha uma expressão de surpresa no rosto. O líder foi derrubado no chão pela mão coberta de pedra de Qin Taeyong. Qin Taeyong parecia estar satisfeito com a força de seu poder. Enquanto ele tinha uma expressão de êxtase no rosto, o rosto do líder foi danificado e ele até perdeu um dente. Com uma aparência limpa e confiante, Qin Taeyong olhou para baixo. Os homens derrotados estavam deitados no chão à sua frente. Ele parecia estar satisfeito com as 2 coisas que havia aprendido por causa deles. Uma das coisas que ele aprendeu é que a janela de status, visível apenas para os despertos, tinha informações detalhadas, mas nem todas eram exibidas. Ele sabia que tinha mana suficiente, mas a predação não foi ativada, o que sugere que fatores além da mana influenciaram seu uso. Além disso, existe um efeito passivo não revelado da habilidade de predação, capaz de neutralizar habilidades relacionadas a condições anormais, como envenenamento ou sangramento, embora isso não seja mencionado na descrição da habilidade. Com a mão na mandíbula, ele pensou em confirmar gradualmente se suas especulações estavam corretas. Seus pensamentos foram desviados para a preocupação urgente do momento. Ele perguntou o que Wang Ying estava fazendo quando viu se curvar diante dele. Com grande entusiasmo, apesar de seu suor e ranho pingando, Wang Ying declarou que, depois de ver o lado impressionante de seu primo, ele está refletindo sobre suas ações. Ele então pediu perdão de Qin Taeyong. Qin Taeyong permaneceu em silêncio,
com uma expressão impassível no rosto. Wang Yin disse que faria qualquer coisa que Qin Taiyun pedisse, como lamber seus sapatos ou até mesmo fingir ser um cachorro. Mas, no fundo, Qin Taiyun estava realmente triste. Ele sempre soube que seu primo era um pouco complicado, mas não imaginava que fosse tão ruim assim. Ele tinha uma expressão de repulsa no rosto quando ouviu Wang Yin latir como um cachorro. Ele não planejava gastar mais energia com isso, já que a questão urgente não era seu primo. Como havia outro incidente que aconteceria naquele dia, ele teria que fazer algo a respeito de uma entidade vermelha e enorme com 4 olhos. Essa entidade está cobrindo o céu, mas as pessoas na rua movimentada parecem não perceber. Qin Taiyun informou a Wang Yin que o perdoaria. Isso deixou Wang Yin entusiasmado e feliz. Mas Qin Taiyun continuou dizendo que queria algo em troca, ou seja, que Wang Yin o acompanhasse para concluir uma tarefa. Em um local restrito, nuvens escuras cobrem o céu. A entrada desse local tem uma sinalização que avisa que a área é restrita e que somente pessoal autorizado é permitido. Um homem de terno e 2 mulheres estão dentro da área e estão ocupados com o cenário à sua frente. Eles perceberam que se tratava de um arrombamento de portão. Eles observaram como os monstros apareciam de uma barreira. O Gate Break é um fenômeno em que os monstros aparecem quando um caminho para o abismo se abre repentinamente. Se não for observado, ocorrerá um desastre na masmorra. O homem comentou que já se passaram 10 anos desde a última ruptura da masmorra. Ele explicou que o portão foi criado de repente e os monstros vieram em massa. Uma das mulheres disse que, a julgar pelos monstros, se elas não fizerem nada, o desastre na masmorra estará a poucos instantes de acontecer. A outra mulher entrou em pânico e perguntou se eles deveriam evacuar as áreas vizinhas. Alguém respondeu que não havia necessidade disso. Era o homem de terno. Ele explicou com confiança que eles já tinham sua habilidade, barreira de nível B, do lado deles. Essa barreira é mostrada para impedir que os monstros passem pelo mundo deles. O homem continuou a explicar que a ruptura do portão é apenas no nível C. Enquanto ele explica isso, os monstros estão tentando forçosamente romper a barreira. O homem acrescentou que, como é apenas de nível C, isso significa que os monstros que saem do portão também são de nível C, o que indica que os monstros não são fortes o suficiente para romper a barreira. Os monstros continuaram a insistir em quebrar a barreira, tanto que a barreira começou a apresentar rachaduras. O homem continuou a explicar algo, mas parou no meio da frase quando a barreira atrás dele se rompeu e os monstros começaram a sair. As 2 mulheres testemunharam isso e chamaram o líder da equipe com uma ponta de preocupação. O homem se virou imediatamente, com um único chute, conseguiu derrotar vários monstros de uma só vez. Ele disse às senhoras que, como membros da categoria B, elas estavam mais bem equipadas para lidar com a situação. Usando seu poderoso ataque, ele conseguiu remover a cabeça de um monstro. Wang Yin correu rapidamente enquanto perguntava ao senhor se estava tudo bem. Ele tentou convencer o senhor de que, como sabia que o pessoal de controle estava lá, tudo deveria estar bem. Qin Taiyun disse a ele para parar de chamá-lo de senhor. Qin Taiyun confirmou que o Wang Yin estava certo. Como a estimativa inicial de mana do Gate Break é de nível C, por outro lado, o pessoal de controle é de nível B. Portanto, não haverá problemas contra os adversários da categoria C. Wang Yin lhe disse com entusiasmo que era exatamente o que ele havia dito, mas Qin Taiyun revelou que tudo estaria bem se fosse realmente uma masmorra de nível C. Essa revelação chocou e horrorizou Wang Yin. Uma pilha de corpos de monstros mortos foi espalhada na área restrita. O homem de terno inspecionou os corpos enquanto pensava em como a situação era estranha. Ele não conseguia entender como os monstros de baixa classificação atravessaram sua barreira de classificação B, e, de repente, um pensamento lhe veio à mente. A possibilidade de que a mana que transborda na área esteja, na verdade, acima de sua classificação. Uma das mulheres chamou sua atenção para informá-lo de algo incomum no portão. Eles viram vários monstros de aparência ruim saindo do portão, e, entre eles, um monstro enorme com vários dentes afiados. Eles continuaram a observar esse monstro enquanto ele continuava a atravessar a barreira. E o monstro abriu sua boca larga para soltar um rugido horripilante. Os olhos do homem se arregalaram em choque. Ele perguntou o que era aquela coisa. No entanto, o monstro soltou outro rugido alto ao romper totalmente a barreira. E mais monstros passaram pela barreira com ele. O monstro gigante está sendo tão barulhento com seu rugido. Esse monstro é chamado de ogro gigante e é um monstro de nível A. O homem tinha uma expressão horrorizada no rosto ao perceber que o rompimento do portão não era de nível C, mas sim de nível A. Em uma fração de segundo,
As chamas envolveram sua visão. Explosões altas aconteceram consecutivamente. A área estava coberta de chamas. Wang Yan continuou a falar enquanto corria. Ele presumiu que Qin Taiyun estava certo, mas não conseguia se livrar da ideia de que isso era ridículo. Ele perguntou ao primo como ele sabia de tal coisa. Qin Taiyun respondeu apenas em sua mente. Ele não podia lhe dizer que já havia passado por isso antes de regredir. Wang Yan disse a ele que, além do fato de não terem visto os monstros, uma ordem de evacuação não havia sido emitida. Qin Taiyun respondeu intuitivamente. Isso confundiu Wang Yan. Qin Taiyun explicou que sua intuição diz isso, mas Wang Yan descobriu sua mentira. Wang Yan estava dizendo ao primo que não o enganasse, mas parou no meio da frase quando ouviram um grito alto. À frente deles, havia humanos correndo para salvar suas vidas enquanto os monstros os perseguiam. As pessoas lhes disseram para correr porque o portão havia sido arrombado. Mais pessoas gritavam e pediam ajuda. Por causa da cena aterrorizante à sua frente, Wang Yan ficou pálido e sua mente ficou vazia. Qin Taiyun permaneceu calmo e lhe perguntou se ele se lembrava do que deveria fazer. Ele então o incentivou a fazer isso. Wang Yan hesitou e perguntou o que aconteceria com seu primo. Seus olhos se arregalaram. Qin Taiyun lhe disse que ele se livraria daqueles monstros e estaria logo atrás dele. Qin Taiyun caminhou em direção aos monstros enquanto seu corpo começava a ficar coberto de pedras. Enquanto isso, um prédio grande e alto está sendo iluminado por várias luzes de diferentes ângulos. Um homem que olhava para as luzes da cidade admitiu que a situação estava se agravando rapidamente. Ele explicou que a ruptura do portão que se pensava ser de nível C acabou se tornando de nível A. Eles não podem esperar reforço, pois os outros estão ocupados com conquistas de masmorras e exploração de abismos. Ele olhou para a pessoa com quem estava conversando e revelou que a única solução é um nível A desperto. Com uma ponta de desespero, ele disse a essa pessoa que ele era a única esperança. Ele pediu a ajuda dessa pessoa. Ele chamou a pessoa de um soço, a lâmina da lunácia. Ele é um desperto de nível A. Essa pessoa tinha lágrimas caindo em seus olhos enquanto mordia o lábio. Com determinação evidente em seus olhos, ele disse a todos que aguentassem firme, pois logo ele viria até eles. Uma janela de status indica que sua habilidade especial é a Síndrome do 8º grau. Um monstro pode ser visto sendo atingido na cabeça, e então outro monstro é atingido em seu rosto, e outro foi nocauteado por Qin Taiyun. O último monstro que ele socou caiu no chão, juntando-se aos outros corpos de monstros sem vida. Ele estendeu a mão em um vermelho sinistro ou começou a brilhar, e em apenas um movimento rápido, ao liberar um ataque semelhante a um tornado vermelho, vários monstros foram despedaçados. Ele tinha uma expressão presunçosa no rosto enquanto continuava a usar seus poderes. Ele também parecia satisfeito por ter confirmado sua teoria de que a causa da falha do Predation se baseia na fadiga. Sua fadiga atual é de 52% e, se ela passar de 70%, suas habilidades não serão ativadas. A maioria das habilidades é ativada com base no uso de mana, mas isso não significa que seja a única coisa em que se deve pensar. Isso ocorre porque a fadiga também é um fator importante. A fadiga aumenta se as habilidades forem usadas ou se houver atividade física, e quanto mais alto ele fica, mais a potência da habilidade diminui e mais pesado fica o corpo físico. Ele acha lamentável que haja vários fatores a serem considerados. No entanto, Qin Taiyun descobriu que, se ele absorver monstros mortos, poderá recuperar sua mana sem precisar gastar nenhuma. Isso ocorre porque a atividade vital do alvo foi interrompida e, portanto, a mana não será mais consumida. E, com isso, ele conclui a predação com sucesso e recupera sua mana. Ele sorriu ao pensar que havia ainda mais boas notícias. Sua classificação mudou para D. Sua predação e pele de pedra subiram para D para mim. Com isso, ele concluiu que quanto mais ele usar a predação, mais poderá crescer. Ele já pode imaginar que se continuar nesse ritmo, ele pode se tornar do rank S ou até mesmo do rank S. Além disso, ele considerou a possibilidade de ser o primeiro da classificação SSS. Depois de limpar a área com monstros, ele declarou que havia terminado e voltaria para onde Wang Ying estava. Ele não conseguiu terminar a frase por causa do que sentiu atrás dele. Em um instante, um monstro enorme caiu sobre o local onde ele estava. Esse monstro está sendo derrotado por um homem com uma espada dourada. Não se tratava de um monstro qualquer, mas do Aran Ogre. O homem com a espada o chamou de monstro sujo e prometeu fazê-lo pagar por todas as pessoas que havia matado. E esse homem declarou isso ele mesmo. Ayun Sou, o guardião da justiça,
será o juiz de seu fim. Ele declarou isso com todo entusiasmo enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Kim Tae-yun parecia não se divertir com a declaração infantil. O ogro rugiu e ergueu o punho no ar enquanto Ayun-soo antecipava o ataque. Ayun-soo, com os olhos cheios de determinação, ergueu sua espada e jogou sobre o ogro várias lâminas de luz semelhantes a diamantes. O ataque foi tão poderoso que formou uma explosão no meio da cidade. Kim Tae-yun ficou surpreso com o que acabou de testemunhar. Ele não conseguia acreditar que o homem havia derrotado facilmente um monstro de nível A. Ele supôs que o homem era o desperto de nível A que, sozinho, resolveu o problema antes de regredir. Ele sabia que o homem era a lâmina da Lunácia, e acabou de confirmar que o homem é tão forte quanto os rumores dizem. Ayun-soo sorriu e fez uma cara de bobo, dizendo que o monstro tolo encontrou seu fim com apenas uma espada. Ao ver isso, Kim Tae-yun não pôde deixar de concordar com os rumores de que Ayun-soo era um pouco bobo. Enquanto continuava a olhar para Ayun-soo, ele se perguntou por que ele havia aparecido de repente na área. Desde antes de regredir, Ayun-soo estava envolvido em uma batalha sangrenta com um ogro gigante do outro lado da cidade. Ayun-soo está concentrado em orar para que cidadãos que faleceram encontrem paz. Kim Tae-yun continuou a ter vários pensamentos em sua mente enquanto observava Ayun-soo, mas, instantaneamente, quando a janela de notificação apareceu indicando que uma habilidade foi detectada, ele sentiu uma presença horrível. Ayun-soo foi perfurado no meio do peito por um homem careca. Ele tossiu sangue enquanto soltava água. Com um sorriso sinistro, o homem exclamou que finalmente havia pego Ayun-soo. Uma vasta área da cidade foi danificada. Enquanto isso, um mercado de roupas parecia não ter sido afetado. Wang Yin observou a enfermeira que estava dormindo no sofá. A enfermeira parecia não se importar com o caos do lado de fora ou com a presença de outra pessoa. Wang Yin transpirou enquanto se perguntava se o que ele ia fazer estava certo. Ele se lembrou de sua conversa com Kim Tae-yun. Ele foi informado de que muitas pessoas morrerão, e uma delas é a enfermeira da escola, Choi Na-eun. Kim Tae-yun informou que a enfermeira morrerá porque se concentrou nas atividades de socorro em vez de evacuar. Kim Tae-yun perguntou ao Wang Yin se ele pode colocar as pessoas para dormir com sua habilidade de sono, e Wang Yin confirmou isso. Ele então recebeu a instrução de colocar a enfermeira para dormir e levá-la para um local seguro, e Kim Tae-yun declarou que cuidaria do resto. Enquanto continuava observando Choi Na-yang, Wang Yin se perguntava como seu primo sabia de todas essas coisas. De repente, um pensamento passou por sua cabeça. Ele julgou esse pensamento como uma bobagem, mas não conseguia se livrar dele, pois era a única explicação possível. Seu sangue se acelerou com a ideia que seu primo despertou para a habilidade de ver o futuro. Ele exclamou que ver o futuro é muito legal. Um Kim Tae-yun imaginário, com uma bola de cristal e uma capa, tenta dizer não. Wang Yin preferiu pensar que nada daria errado. Enquanto isso, Kim Tae-yun só consegue xingar ao ver a cena diante dele. Ayun-soo está segurando o peito enquanto fica cara a cara com um homem que o esfaqueou. Kim Tae-yun não pôde deixar de pensar em como tudo deu errado. Ayun-soo exigiu que o homem declarasse sua identidade. O homem tinha uma expressão assustadora ao comentar como Ayun-soo ainda está vivo depois de ter sido perfurado em um ponto vital. Ele comentou que os arranques estão em uma liga diferente. O homem disse a Ayun-soo que isso torna a caça divertida. Esse homem se chama Ansang Ho, um vilão de nível B com uma habilidade furtiva. Os despertos que cometem crimes são chamados de vilões, e Ansang Ho de classificação B é um deles. Ele é uma pessoa muito perigosa que, durante o intervalo do portão, andou por aí se arrastando apenas para seu próprio prazer. Kim Tae-yun não conseguia entender a situação desde antes de regredir. Ayun-soo e Ansang-do nunca se encontraram. Ele começou a se perguntar se o futuro havia mudado por causa dele. Ayun-soo ficou furioso depois de saber que ele era um vilão. Ele desembainhou sua espada e jurou punir o vilão com suas próprias mãos. Ayun-soo parou no meio do caminho quando ouviu o gemido do ogro. Sua atenção e a de Ansang-do foram atraídas para onde o ogro estava. O ogro rosnou alto ao lançar um ataque poderoso contra eles. Ele fez um barulho mais alto para expressar sua raiva. Ayun-soo foi pego de surpresa ao ver o ogro gigante, Ansang-do Rio. Ele parecia estar se divertindo com a capacidade de regeneração do monstro de nível A. O ogro levantou o punho novamente em preparação para outro ataque. Seu punho entrou em contato com o chão e causou uma enorme explosão. Infelizmente,
Sou e Ansang-do conseguiram se esquivar disso. Como o ogro está causando estragos, Ansang-do decidiu deixar a derrota de Sou nas mãos do ogro. A atenção de Ansang-do foi desviada para outra pessoa. Ele ficou cara a cara com Kim Tae-yun e comentou como eles tinham um espectador antes. Ele parecia entusiasmado com a ideia de ter outra presa. Em seguida, decidiu lançar um ataque contra Kim Tae-yun, que parecia ter sido pego de surpresa. Sua espada se aproximou de Kim Tae-yun e gritou para que ele morresse. Ansang-do pensou que sua lâmina iria cortá-lo, mas ficou chocado ao ver que Kim Tae-yun havia se transformado em pedra. Kim Tae-yun sorriu e o chamou de bobo. Em seguida, ele deu um chute forte em Ansang-do. Ansang-do pareceu irritado ao perceber que a pessoa à sua frente estava acordada. Kim Tae-yun se dirigiu a ele como Ansang-do, vilão de nível B, e isso fez prestar muita atenção. Kim Tae-yun perguntou se ele era uma pessoa que estava cometendo assassinatos secretamente com habilidades furtivas. Ele sorriu para ele e disse que se sentia muito bem por tê-lo encontrado. Seu braço coberto de pedra se chocou com a lâmina de Ansang-do. Ansang-do parecia gostar de atacar consecutivamente. Por outro lado, Kim Tae-yun parecia sério enquanto contra-atacava a lâmina de Ansang-do com seu braço. Esse padrão de luta continua. Ansang-do usa suas lâminas para atacar, enquanto Kim Tae-yun se protege usando seus braços cobertos de pedra. E então ele lançará um contra-ataque. Os dois deram um passo para trás. Ansang-do comentou que Kim Tae-yun é habilidoso o suficiente para estar confiante. Ele olhou para ele enquanto comentava que era inesperado como as lâminas seriam inúteis contra ele. Ele continuou dizendo que não sabe como Kim Tae-yun sabia sobre ele, mas que ele não deveria concluir que tem uma chance de vencer só porque suas lâminas não estão trabalhando contra ele. Kim Tae-yun ficou chocado ao ouvir isso. É como se Ansang-do conhecesse seus pensamentos. Ansang-do lhe deu um conselho, que ele deveria saber que o mundo não segue seus planos. Ansang-do desapareceu de sua vista. Kim Tae-yun soube instantaneamente que ele havia usado a habilidade de furtividade. Ele assumiu uma postura de combate em preparação para o inimigo oculto. Ele imediatamente se virou para olhar para suas costas. Ele deu um soco no ar e declarou que os ataques de Ansang-do são inúteis contra ele. Sem que ele soubesse, Ansang-do estava realmente atrás dele. Foi pego de surpresa quando ele se revelou e perguntou se ele tinha certeza do que havia acabado de dizer. Ele se virou instantaneamente para bloquear a lâmina. Inesperadamente, sua mão sangrou. Ele ficou surpreso ao ver que sua mão coberta de pedra estava sangrando. Ansang-ho riu para ele. Ansang-ho está se preparando para outro ataque enquanto pergunta a Kim Tae-yun se ele sabia do número de caras que ele caçava que eram iguais a ele. Ele está se referindo a caras que cometeram um erro ao pensar que sua habilidade é invencível. Ele perguntou se ele estava com medo de fugir agora que sua fraqueza havia sido exposta. Ele cortou Kim Tae-yun por todos os lados. Kim Tae-yun cerrou os dentes enquanto suportava os ataques consecutivos que choviam sobre ele. Ansang-do lhe disse que ele deveria entender que todas as habilidades têm pontos fracos. Em seu ataque final, Ansang-do deixou este ferido em várias partes de seu corpo. O sangue estava espalhado pelo chão. Kim Tae-yun estava recuperando o fôlego. Em seu íntimo, ele começou a perceber a falha da habilidade da pele de pedra. Ele agora entendia que as peles de pedra não são ideais para bloquear totalmente o ataque, pois um choque insuportável esmagaria a pedra e a durabilidade amaldiçoada. Ele se deu conta de que Ansang-ho estava realmente buscando isso desde o início. Ao olhar para Ansang-ho, ele tinha uma aura ameaçadora e seus olhos pareciam ser realmente intimidadores. Mas Kim Tae-yun ainda era capaz de sorrir por causa do que ganhou. Essa luta corpo a corpo ainda é possível mesmo contra um oponente de classificação B. Com isso, ele pode dizer que suas habilidades físicas não são as de um nível médio de classificação D. Ele perguntou a Ansang-do se eles deveriam terminar a luta agora. A confusão tomou conta do rosto de Ansang-do. Ele começou a rir e, zombeteiramente, perguntou a Kim Tae-yun se ele havia enlouquecido depois de ser encurralado. Ele avançou em direção a Kim Tae-yun a toda velocidade. Kim Tae-yun perguntou se ele sabia por que queria se encontrar com ele, mas Ansang-do preferiu dispensá-lo. Instantaneamente, uma tonalidade vermelha se refletiu nos olhos arregalados de Ansang-do. Ele testemunhou Kim Tae-yun usando seu poder enquanto Kim Tae-yun revelava que sua intenção era pegar sua habilidade furtiva. Ansang-do se perguntou sobre a mana perversa que ele sentia. Ele ficou irritado ao saber que Kim Tae-yun estava escondendo isso, mas parecia que ele não estava nem um pouco assustado. Ele riu e até se referiu a ele como um tolo. Ele ativou suas habilidades furtivas,
pois se sentia confiante de que não poderia atingi-lo quando nem mesmo o via. Mas Kim Tae-yun parecia não se incomodar. Em vez disso, ele lembrou do que disse antes, que todas as habilidades têm pontos fracos. Kim Tae-yun pareceu perceber algo depois de ter devorado monstros várias vezes. Havia monstros que pareciam escapar de sua visão, mas, no final, nada escapava de sua predação. Ele disse a Sang-ho que, onde quer que ele tenha se escondido ou para onde quer que tenha fugido, ele o informou que a predação o devoraria de qualquer maneira. De repente, An Sang-ho soltou um grito. As lâminas vermelhas de Kim Tae-yun o cortaram em pedaços. O sol começou a nascer, iluminando toda a cidade com sua luz quente. Yun-soo pode ser visto deitado de bruços no chão. Ele amaldiçoou e se arrependeu de ter sido esfaqueado pelo vilão. Mesmo que tenha recebido muitos títulos, como de herói da justiça ou guerreiro invencível, ele ainda não pode desafiar a morte. O ogro gigante apareceu diante dele e rugiu alto. Ele fez um barulho alto quando ergueu o punho cerrado e rugiu novamente quando deu um soco em Yun-soo. O ataque causou muita fumaça e detritos na área. Ele fez barulhos altos enquanto esperava que a fumaça e a poeira se dissipassem. Mas, para sua surpresa, o corpo de Yun-soo não estava na área, e uma voz falou comentando que Yun-soo estava totalmente caído no chão. Era Kim Tae-yun e ele usou sua habilidade furtiva para salvar Yun-soo. O gigante o ouviu e se virou em sua direção. Kim Tae-yun sorriu enquanto seu braço cobria seu corpo e disse que não era de se admirar que Yun-soo estivesse no chão, pois era confortável. A luz brilhante do sol nascente cobre o céu escuro. Um homem e uma mulher ficaram surpresos ao abrir a porta. Wang Ying chamou sua mãe e seu pai e anunciou que estava de volta em casa. Kim Tae-yun perguntou a seu tio se estava tudo bem. Lágrimas caíram dos olhos do casal de idosos. Eles estavam tão aliviados pelo fato de os monstros não terem feito mal às crianças. Wang Ying riu e disse a eles que nada havia acontecido. O casal de idosos disse a eles que a casa estava uma bagunça, como se alguém tivesse devastado o local. Wang Ying insistiu que não havia acontecido nada e até pediu a Kim Tae-yun que concordasse com ele. Kim Tae-yun decidiu não fazer nenhum comentário. Do ponto de vista de um pássaro, é possível ver o telhado de diferentes edifícios. Uma pessoa assistiu às notícias em seu celular. A notícia anunciava que, de acordo com as diretrizes do governo, o aviso de quebra de portão havia sido completamente suspenso. Além disso, a notícia também afirmava que o governo considerou a possibilidade de um surto subsequente. Com isso, ordenou que as escolas próximas fossem fechadas por uma semana. E à medida que as notícias sobre os sobreviventes vão chegando, o público respira aliviado. O homem morreu mais cedo, e as duas mulheres que estavam com ele podem ser vistas usando aventais de hospital ao passarem pelo corredor do hospital. A enfermeira, Choi Ning, está explicando à polícia como acordou em uma loja de departamentos sem se lembrar de ter ido até lá. Enquanto isso, Yun-soo está em uma transmissão ao vivo para anunciar que não foi ele quem derrotou o ogro gigante. Ele revelou que o verdadeiro herói é outra pessoa. A notícia continuou anunciando que o cadáver do ogro gigante não foi descoberto e que o paradeiro do vilão que atacou o público é desconhecido. As pessoas estão preocupadas com o fato de que a medida preventiva para fins de segurança pode ser insuficiente. A pessoa que estava assistindo ao noticiário decidiu desligar o celular. Essa pessoa era, na verdade, Kim Tae-yun. Ele ficou feliz em saber que não foi mencionado em nenhuma das reportagens. Com uma expressão confiante e animada, ele olhou para o que estava à sua frente. Ele está de pé nos trilhos enquanto olha para o túnel escuro e declara que está pronto para avançar para o próximo estágio. Sua janela de status foi atualizada com a habilidade recém-adquirida. Agora ele tem 3 habilidades, incluindo a Deranged Out, que requer 5 de mana. Para ele, a aquisição de furtividade foi um resultado especialmente bom, mas, devido ao seu nível atual, ele acha difícil usar as 3 habilidades. Como o uso imprudente das habilidades poderia esgotar sua mana em pouco tempo e, assim, aumentar seu nível de fadiga, isso poderia acabar sendo uma ação devastadora. Então, ele pensou em medidas preventivas, e a melhor delas é ter poções. Poções são elixires criados para várias finalidades, como recuperação de mana ou fadiga, mas ele tinha um problema a resolver. As poções são caras. Por isso, ele decidiu caçar para ganhar dinheiro. Ele entrou no túnel e seu caminho estava bloqueado por detritos. Ele passou por uma pequena fenda para prosseguir. Para caçar, ele precisa de permissão legal. Na verdade, a lei determina que o uso de habilidades sem permissão legal é considerado ilegal. Portanto, restou a ele uma única opção. Depois de passar pela passagem estreita entre as paredes, ele conseguiu chegar a esse destino,
onde vários monstros gigantescos o encaravam. A única solução que ele tinha era explorar e descobrir as masmorras. Os monstros falaram e perguntaram como um mero mortal poderia entrar no lugar deles. Outro monstro se perguntou como o mortal os encontrou. Um monstro sugeriu que eles deveriam paralisar o mortal para que pudessem fazer um banquete. Quintaion ouviu todas as declarações deles. Ele comentou como eles são tão falantes. Ele se perguntou se esses monstros são muito inteligentes. A janela de notificação mostrou que os monstros são chamados de Irmãs-Aranha e são de nível B. Ele expressou como as classificações B não são suficientes para aumentar suas classificações. Ele se perguntou se precisaria comer centenas deles para atingir seu objetivo. As Spider Sisters ficaram muito irritadas com isso e decidiram atacar o humano excessivamente confiante. Uma das Irmãs-Aranha estava com as bochechas inchadas. Em uníssono, elas disseram a ele que iriam comê-lo vivo e, ao mesmo tempo, cuspiram uma substância roxa sobre ele. As Irmãs-Aranha riram como se estivessem zombando dele e perguntaram como ele se sentia. Perguntaram se ele estava se sentindo paralisado. Para surpresa delas, a vítima não foi afetada. A habilidade de Quintaion chamada Resistência foi ativada. Quintaion parecia estar satisfeito com a habilidade útil das Spider Sisters. As Spider Sisters gritaram para que ele esperasse, mas isso foi seguido por gemidos de agonia. Aparece uma notificação informando que ele foi bem-sucedido em uma predação completa. Ele havia obtido uma nova habilidade chamada Paralisis. Um dos prédios altos da área é a sede da nova Associação de Jogadores da Coreia do Sul. Dois homens vigiam a gigantesca porta de madeira. Dentro do prédio, há uma mulher segurando um café e dois homens. Um deles parecia estar nervoso. Ele é Gotivuco, o gerente adjunto da Associação de Jogadores da Nova Coreia do Sul. Um jogador é definido quando um jogador desperto tem permissão legal para usar suas habilidades para vários objetivos, como a exploração do abismo, limpeza de masmorras e assim por diante. Atualmente, há 5 centros de jogadores da Associação de Jogadores da Nova Coreia do Sul. As maiores guildas da Nova Coreia do Sul também são conhecidas como as 4 grandes guildas ou os lutadores, também conhecidos como um dividir. Os crafters são chamados de alchemis, os magis são chamados de magicians, e há os informantes, chamados Nigavalkyr, e a agência autorizada que gerencia os jogadores, incluindo as 4 grandes guildas, é conhecida como a Associação de Jogadores da Nova Coreia do Sul. E na frente do vice-gerente está o mestre da guilda Nigavalkyr e também um jogador de classificação S chamado Yu Aoyan, e um homem que agradeceu a Yu Aoyan por ter vindo, cujo nome é Ji Jinwei. Ele é o presidente da Associação de Jogadores da Nova Coreia do Sul e um jogador de classificação S. Ele perguntou a Yu Aoyan se ela havia descoberto algo. Yu Aoyan confirmou se ele estava pertencendo a uma guilda maligna. Uma guilda maligna é uma organização criminosa formada pelos indivíduos mais brutais, mesmo entre os vilões. Os membros da guilda usam anéis de ouro com 3 crânios esculpidos neles. Ele lhe entregou um relatório sobre os movimentos recentes da guilda maligna e uma lista de jogadores que eles estavam almejando. Yu Aoyan lhe disse que ela era definitiva, que ele não a procurou apenas para receber um ocupante. Então, ela perguntou diretamente o que ele precisava dela. Ele riu e perguntou se ela tinha alguma ideia. Ele admitiu que queria a opinião dela sobre algo. Em seguida, ele perguntou quando ela terminou o teste de jogador. Ela ficou confusa com a pergunta dele, mas optou por responder com sinceridade que foi quando ela atingiu a idade de qualificação, 19 anos. Então ela percebeu algo, e o presidente perguntou se ela achava que um estudante do ensino médio poderia competir com um monstro em uma luta. O estudante do ensino médio, que poderia ser o tema principal da conversa, estava ocupado sentado em cima da pilha de corpos dos monstros. Sua mochila está cheia de cristais do monstro. Ele está falando com alguém ao telefone, perguntando se são os alquimistas. Com uma expressão de tédio no rosto, depois de derrotar um monte de monstros, ele revelou sua agenda para eles. Ele queria comprar poções. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.